Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente é o Pedro Silva e no vídeo de hoje eu venho trazendo um tema bastante interessante de se pensar, que é como será a humanidade no futuro, como será o sistema, como vai ser os relacionamentos entre as pessoas, como vai ser a economia, os países ou os governos. Eu comecei a pensar bastante nesse assunto depois que eu vi através de filmes, músicas, livros e jogos o tema cyberpunk. E, em resumo, para quem não sabe, cyberpunk é uma representatividade de um futuro fictício, que a humanidade pode ou não chegar, aonde o mundo no geral é inundada por muita tecnologia, e tudo relacionado ao ser humano começa a mudar de perspectiva e visão, e o próprio sistema começa a funcionar de uma maneira diferente do passado. Se você parar para pensar, nós já passamos por grandes avanços tecnológicos que mudaram o mundo e a sociedade à nossa volta, como por exemplo a internet, o celular, o rádio e a TV. E graças a esses avanços tecnológicos, o mundo praticamente virou outro. Hoje em dia nós temos na palma da mão um celular, um aparelho eletrônico capaz de se comunicar via internet com qualquer pessoa ao redor do mundo. Coisas que alguns séculos não, algumas dezenas de anos atrás não era possível ou era muito difícil. Hoje, por exemplo, nós nem precisamos sair mais de casa para comer ou fazer compras, né? Nós podemos usar o iFood para pedir comida via internet, podemos usar o Mercado Livre para comprar nossas coisas via internet. E até o modo de nos relacionar mudou, né? Hoje em dia as pessoas não se tratam tanto pessoalmente. Hoje em dia é muito comum as pessoas se conhecerem e se relacionarem via internet com outras pessoas através de redes sociais. Tanto que, graças a essa tecnologia, hoje em dia tem muitas pessoas que dão mais valor na aparência ou influência que elas têm nas redes do que na vida real pessoalmente. Coisas que, se fossem há 100 anos atrás, seriam impossíveis de acontecer, mas hoje já é uma realidade. Hoje todos nós estamos conectados pela internet, se relacionando, comprando, se entretendo, e essa tecnologia virou uma camada de crucial importância em nossa vida. Tanto que é até difícil imaginar como é viver sem internet, né? Não seria uma vida nada agradável, né? Para nenhum de nós. E é até impressionante de imaginar e pensar, que a internet dominou o mundo em pouquíssimo tempo. É uma tecnologia praticamente nova, cerca de 30 anos atrás. A internet foi criada, do jeito que conhecemos hoje, lá em 1990. E em apenas 30 anos ela se expandiu como nós nunca imaginávamos. E hoje em dia praticamente ninguém vive sem internet. Então, quando pensamos, imaginamos como a tecnologia pode mudar nossa realidade e costumes, alguns cenários fictícios como o cyberpunk e futuristas que vemos nos entretenimentos da vida passa a ser possível, né? Por exemplo, hoje em dia está muito comum e muito falado o caso das inteligências artificiais, como o chat GPT. E nós vemos um caso até parecido com a internet, que essa tecnologia está se espalhando e se aprimorando muito mais rápido, né? A ponto de filmes como O Exterminador do Futuro ou Blade Runner começarem a parecer cada vez menos fictícios aos nossos olhos e começarem a ter um chão de verdade ali, um chão de realidade. Poxa, se você fosse perguntar para alguém há 40 ou 50 anos atrás se hoje em dia existiria carros que andam sozinho, essa pessoa com certeza diria que não e que você está louco, né? Mas, como nós sabemos, hoje em dia sim, existe carros que se locomovem sozinho, sem motorista, né? Os Tesla da vida, do Elon Musk. Tudo graças à inteligência artificial, que através do carro consegue identificar alvos à sua frente, fazer cálculos, para que o carro funcione de forma autônoma, como se ele pensasse por si só. Isso é muito interessante, né? Isso é o que a inteligência artificial faz. E ela está evoluindo muito rápido, tanto ela como a robótica também. Aqui uns anos eu não duvido que venda na Casas Bahia robôs domésticos, para servirem como auxiliadores na cozinha ou no apartamento, na limpeza, como acontece em filmes, como o Eu, Robô, do Will Smith. Para quem não assistiu, eu recomendo muito, é um filme muito bom.
Antigamente também era muito comum, né, nos livros e filmes fictícios dos anos 80 e 90, né, serem apresentados carros voadores, né, que se você for ver hoje, nós já temos certa tecnologia para isso, né, e no futuro é algo totalmente viável para nós, né, carros voadores, já que já existem carros que andam sozinhos, é só colocar o motor, né, a jato no carro que ele vai poder voar. Em tese é isso. Eu também não duvido que no futuro, né, possa existir partes biônicas e implantes sintéticos, né, que possam substituir órgãos ou membros humanos, a fim de prolongar a vida ou aprimorar certo atributo nosso. Igual o jogo Cyberpunk 2077, que eu joguei bastante e recomendo, também é um ótimo jogo. E foi por causa desse jogo que eu fiquei pensando nessas realidades alternativas, né, nesse futuro que a humanidade pode ou não alcançar. Esse jogo é muito interessante porque o seu próprio personagem principal, você jogando, você pode ir aprimorando os membros dele, né? Substituindo membros por partes biônicas e mecânicas que vão melhorando seus atributos, né? Como a resistência, a proteção, a velocidade, etc. E se você olhar, né, todas as pessoas do mundo desse jogo têm partes biônicas em seu corpo. Tanto, né, que até os próprios olhos e cérebro desses personagens são ligados a um tipo de rede neural com acesso a alguma inteligência artificial própria e internet. Ou seja, né, os olhos do personagem conseguem analisar coisas e fazer pesquisas ao vivo. Seu cérebro, né, consegue, por meio dessa rede neural, entender outros idiomas e fazer pesquisas através de informações da internet. Você já imaginou como isso seria na vida real? E se isso seria realmente possível? Aí você pode imaginar, Pedro, é só um jogo, né? Aí você já está indo longe demais, a humanidade nunca vai chegar nesse nível. Meu amigo, eu me desculpa te informar, mas nós estamos chegando lá. Sim, isso existe. Está sendo criada agora uma rede neural que é conectada no seu cérebro. Graças a quem? Elon Musk, tinha que ser ele, né? Quem mais? O Elon Musk, né, ele fundou alguns anos atrás uma empresa exclusiva, né, para pesquisar e desenvolver um chip neural chamado Neuralink. Esse chip, né, é conectado no próprio cérebro das pessoas e pode permitir, né, que ela possa controlar dispositivos eletrônicos através de pensamentos e ondas neurais enviadas pelo chip. Ou seja, seria um tipo de telepatia, né? Para a pessoa controlar através de ondas cerebrais, através da vontade dela e dos pensamentos, aparelhos eletrônicos. E isso é muito interessante, porque se essa tecnologia avançar, pessoas com esse chip podem ser capazes de controlar e andar, né, com uma perna biônica, por exemplo, como se fosse uma perna normal, porque através das ondas neurais nós controlamos todo o nosso corpo, né? Nossas mãos, nossas pernas, mas às vezes uma pessoa que é deficiente e, por exemplo, não tem um braço, e ela recebe um braço biônico, esse braço biônico pode ser controlado perfeitamente através do chip e através do cérebro dela, porque o chip vai estar conectado às suas ondas neurais. Então, é como se ela tivesse... É meio difícil de explicar porque o assunto é meio complexo, mas eu acho que você entendeu. É como se ela estivesse mexendo o próprio braço dela, mas na verdade é o braço biônico. Então isso seria um avanço muito grande, né, para a humanidade e para a tecnologia como um todo. E com certeza traria muitos avanços bons e ruins, né? Porque você sabe que o ser humano as coisas boas ele também usa para fazer o mal, né? Isso aí com certeza ia acontecer. Eu acho que você entende, né, a infinidade de possibilidades que isso permitiria. Através dessa rede neural, esse avanço da inteligência artificial, com certeza seria um avanço muito grande. Isso porque, né, eu não falei se esse chip teria acesso à internet ou à inteligência artificial. Aí você combinaria dois fatores muito grandes em um só. Aí esquece, o mundo como conhecemos hoje iria se transformar por inteiro, né? As pessoas poderiam viver mais, substituindo seus órgãos por órgãos sintéticos. Os humanos poderiam se relacionar ou até namorar com robôs, né, com aparência idêntica a humanos. Sim, isso mesmo que você ouviu, né? As pessoas poderiam ir para a loja, comprar um marido, uma mulher robô e programá-la do jeito que quiser. É uma realidade louca, mas sim, isso acontece em Cyberpunk, isso é totalmente possível.
Possível hoje em dia não, mas pode vir a ser uma realidade, tendo em conta que os relacionamentos entre pessoas estão cada dia mais difíceis e, sinceramente, num ponto de colapso, podemos dizer assim. E se você pensar nesse chip neural, até uma coisa louca, eu joguei Cyberpunk, como eu já disse, e no jogo, um pequeno spoiler aqui pra quem não jogou, mas pô, o jogo já foi lançado já faz um tempo já. Mas lá tem um chip onde ele é possível armazenar os pensamentos e memórias de uma pessoa. E esse chip pode ser transferido quando você morrer para outro corpo, para que as suas memórias, um corpo compatível com o seu, claro, com o mesmo tipo de sangue, o DNA, por exemplo. E esse corpo compatível, esse chip iria transferir as suas memórias e ideias, seus pensamentos, o seu ser, propriamente dito, para um outro corpo de uma outra pessoa, né? Isso acontece em Cyberpunk e também poderia ser uma possibilidade para o futuro. Eu gostaria que isso acontecesse? Não, com certeza não. Eu espero que não aconteça, porque ia dar um problemaço, né? As pessoas passarem a ser imortais, né, através desse esquema. Tanto que no próprio jogo deu problema, né? Porque só os ricos tinham acesso a essa tecnologia, só os poderosos, né? Os pobres morriam, né? Nós vemos isso em vários filmes também, e é interessante, né, pensar nessas ficções, né, da vida. Outra coisa é se o chip teria acesso à internet, né? As pessoas poderiam morrer por hacks neurais, por exemplo. Porque se você tem um chip em seu cérebro com acesso à internet, esse chip poderia ser invadido por hacks. Ou até pegar um vírus, né? Pela internet da vida. E aí o que acontece, né? O que acontece com você? O que acontece com o seu cérebro? Frita, por exemplo? Mais sério, imaginar as diversas probabilidades, né, e mudanças que a sociedade e o mundo poderia ter com essas novas tecnologias é até bastante divertido e preocupante de se pensar. O que, querendo ou não, né, inspira essas histórias que vemos em filmes, livros ou jogos futurísticos e cyberpunk. Mas eu ainda vou falar sobre esse tema em outro vídeo, porque como você pode imaginar, esse aspecto aborda muitos pontos, né? Como, por exemplo, se o ser humano vai conseguir colonizar Marte, né? Ou outros planetas, né? Como será o futuro dos países e nações, ou se será tudo governado por corporações e empresas com seus próprios exércitos privados e interesses. É tudo muito interessante, mas se isso acontecerá ou não, só o tempo dirá, né? Mas claro que nosso Rei Jesus Cristo pode vir antes nos salvar desses futuros. Essa é uma certeza, mas quando acontecerá, bem, ninguém sabe. Então só basta para nós esperarmos e teorizarmos sobre o futuro da humanidade.